Olá pessoal, hoje iremos falar um pouco sobre CIPA. A CIPA tem como objetivo prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A sigla CIPA vem de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e ela vai atuar na prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e promoção da saúde do trabalhador. Então, ela objetiva a constante melhoria das condições de trabalho. Ela deve constituir a CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos administrativos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, entre outros. Da organização da CIPA. Lembrar que a CIPA ela está regulamentada na norma regulamentadora 5, que está no material de apoio. A CIPA ela é composta por representantes tanto do empregador, de quem está fornecendo os cargos na empresa, como do empregado, de acordo com o dimensionamento de um quadro presente como anexo na norma regulamentadora 5. Aqui um exemplo de uma parte inicial do quadro, que ele é bem mais longo do que essa imagem. Ele traz o número de empregados, a categoria ou grupo em que aquela empresa está inserida. Existe outra tabela na norma regulamentadora indicando a qual grupo pertence cada categoria de empresa. Aqui nós temos várias quantidades, grupos de número de empregados e a partir dele nós teremos, por exemplo, uma empresa categorizada como C1, no grupo C1, e tiver 81 a 100 funcionários, ela vai precisar de 3 membros efetivos da CIPA e 3 suplentes. E assim vai. Se ele é uma empresa no grupo de categoria C3 e tem 250 a 500 trabalhadores, então ele vai precisar de 10 representantes efetivos da CIPA e 8 suplentes. E assim vai. Os representantes dos empregadores titulares, e tanto os titulares como os suplentes, eles são designados pelo empregador, enquanto que os representantes dos empregados, tanto os titulares como os suplentes, eles são eleitos. Então, vai ter uma eleição para os representantes dos empregados, tanto os titulares como os suplentes, e os titulares e suplentes que representam o empregador ou, digamos, dono, né, será designado diretamente por ele sem necessidade de eleição. O mandato da CIPA ele é de 1 ano e é permitida apenas uma reeleição. O empregador designará entre seus representantes o presidente, enquanto que o vice será indicado entre os representantes dos empregados. Então, vamos lá. O empregador, ele vai designar seus representantes, tanto titulares como suplentes, e entre eles, ele vai escolher quem é o presidente da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Enquanto que os empregados vão eleger, não vão simplesmente indicar, designar, eles vão eleger os seus representantes por tanto titulares como suplentes. E entre os eleitos, eles vão indicar quem vai ser o vice-presidente. Das atribuições, existem várias. A CIPA ela tem várias atribuições. Vamos citá-las. De acordo com a norma regulamentadora 5, a CIPA tem como atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de risco com assessoria do Serviço Especializado de Medicina, de Segurança e Medicina do Trabalho, onde houver, elaborar o plano de trabalho
para essas melhorias, que possibilite ação preventiva na solução de problemas, participar da implementação do controle da qualidade das medidas que estão sendo utilizadas, realizar periodicamente verificação nos ambientes de condições de trabalho, realizar em cada reunião a avaliação do cumprimento dessas metas em seu plano e discutir as de risco que foram identificadas, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho, participar, onde houver, com o SESMET, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos das alterações no ambiente e processos de trabalho, requerer ao SESMET, quando houver na empresa, que tem requisitos também para ter o SESMET, ou ao empregador a paralisação de máquinas ou setor onde considera haver risco grave e iminente à segurança dos trabalhadores. Vocês estão vendo que todas essas atribuições estão sendo relacionadas exatamente para proteger o trabalhador contra riscos, para divulgar informações, para estar sempre avaliando e reavaliando as medidas preventivas que foram sugeridas e aplicadas. Colaborar no desenvolvimento de implementação do PCMSO e do PPRA, divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras e participar em conjunto com o SESMET. SESMET, novamente, é Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, onde houver, se for a empresa que houver, com ou com o empregador, da análise das causas de doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de solução. Requerer ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde do trabalhador, requisitar à empresa cópias das CATs que foram emitidas, comunicados de acidente de trabalho, promover anualmente a famosa CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Você vê até muitos trabalhadores utilizando a camisa em outras datas, né? A camisa CIPAT, CIPA, empresa tal, tá? Então, é exatamente dessa semana. E participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de AIDS. Essas foram todas as atribuições que tem na NR5 da CIPA. E também a NR5 traz o ponto no item 5.17, diz que cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desenvolvimento de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho da comissão. E segundo Pawlowski, 2011, ser cipeiro, ou seja, ser um membro de uma CIPA, é uma função dentro da empresa. Então, não é um trabalho à parte. Ela vai estar dentro do seu dia a dia de trabalho. Cabe aos empregados participar das eleições de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar à CIPA situações de risco e apresentar sugestões, já que eles estão diretamente ligados ao ambiente de trabalho, ao dia a dia do trabalho, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Cabe ao presidente da CIPA convocar as reuniões da CIPA, coordenar as reuniões da CIPA, manter o empregado informado sobre o que está acontecendo dos trabalhos da CIPA, coordenar e supervisionar as atividades de secretaria e delegar atribuições ao vice-presidente. Lembrando que o presidente ele é escolhido entre os representantes indicados diretamente pelo empregador, enquanto que o vice-presidente ele é indicado entre os representantes eleitos dos empregados. Já o vice-presidente, ele vai executar as atribuições que lhe foram delegadas, como, por exemplo, as atribuições
delegadas pelo presidente da CIPA e substitui o presidente quando for necessário. A CIPA ela tem reuniões mensais em um calendário pré-estabelecido. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas em expediente normal, não é um horário extra, em local apropriado. Aqui algumas referências utilizadas nesta aula. Resolva os exercícios e vamos falar agora sobre PPP. Agora o nosso assunto para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é perfil profissiográfico previdenciário, ou mais conhecido como PPP. O PPP, ele constitui-se um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais do ambiente de trabalho e resultados de monitoramento biológico, resultados médicos, isto é, dos dados de exposição ocupacional do trabalhador durante todo o seu período em que exerceu as atividades. Ou seja, é um documento bem completo e que ele é feito de forma individual, ou seja, para cada colaborador, cada empregado, e esses dados, eles são, obviamente, sigilosos, né? Você não pode sigilosos ao ponto de não ter que ser utilizado como forma discriminativa dentro da empresa. Mas os serviços em que forem necessários consulta a esses dados, eles podem ser, sim, enviados. A prova efetiva da exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física do trabalhador é mantida e registrada no PPP, baseado nas avaliações quantitativas e qualitativas e agentes ambientais que tem no documento do LTCAT. A empresa deve elaborar e manter sempre atualizado o PPP. Ele deve ser preenchido e atualizado e entregue no momento da rescisão apenas ao trabalhador que, durante o contrato de trabalho, esteve em contato com agentes nocivos sob pena de pagamento de multa. A atualização do PPP ela é feita sempre que houver alteração que implique alguma mudança nas informações. Então, se não houver nenhuma mudança, não tem por que realizar alterações. Como finalidade, tem por finalidade comprovar as condições para a habilitação de benefícios, promover o trabalho de meio de provas produzidos pelo empregador perante a Previdência, prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e individualizar as informações contidas, possibilitar aos administradores públicos e privados acesso à base de informações fidedignas, ou seja, verídicas. Aqui partes de um modelo de um formulário de perfil profissiográfico, tem os dados administrativos, seção de dados administrativos, alguma CAT que tenha sido emitida durante o período de trabalho do funcionário, os pontos e informações de função e lotação do funcionário. Tem vários cantos para você adicionar. Também dados em relação ao perfil profissiográfico e assim vai. Então, resolvam os exercícios, enviem suas dúvidas e bom estudo. Tchau!